Ester 3. Depois destas coisas o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou, pondo-lhe o assento acima dos de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim ordenara o rei a seu respeito, porém Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que transgrides a ordem do rei? E sucedeu que, dizendo-lhe eles isso dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se o procedimento de Mardoqueu seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Mas, achou pouco tirar a vida somente a Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Por esse motivo Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por, isto é, a sorte, perante Amã, para cada dia e para mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que seja destruído, e eu pagarei 10.000 talentos de prata aos encarregados dos negócios do rei, para os recolherem ao tesouro do rei. Então o rei tirou do seu dedo o anel, e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então foram chamados os secretários do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo e, conforme tudo, quando Amã ordenou, se escreveu aos sátrapas do rei, e aos governadores que havia sobre todas as províncias, e aos príncipes de todos os povos, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Entearam-se as cartas pelos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem, e fizessem perecer todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueassem os bens. Uma cópia do documento havia de ser publicada como decreto em cada província, para que todos os povos estivessem preparados para aquele dia. Os correios saíram às pressas segundo a ordem do rei, e o decreto foi proclamado em Susã, a capital. Então, o rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Susã estava perplexa. Ester 4. Quando Mardoqueu soube tudo, quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei, e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum, e choro, e lamentação, e muitos se deitavam em saco e em cinza. Quando vieram as moças de Ester e os eunucos lhe o fizeram saber, a rainha muito se entristeceu, e enviou roupa para Mardoqueu, a fim de que, despindo-lhe o saco, lhe a vestissem, ele, porém, não aceitou. Então Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que este havia designado para servir, e o mandou ir ter com Mardoqueu para saber que era aquilo, e por que era. Ataque, pois, saiu a ter com Mardoqueu à praça da cidade, diante da porta do rei, e Mardoqueu lhe fez saber tudo, quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã prometera pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus. Também lhe deu a cópia do decreto escrito que se publicará em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Ester, e lhe a explicasse, ordenando-lhe que fosse ter com o rei, lhe pedisse misericórdia e lhe fizesse súplica ao seu povo. Veio, pois, Ataque, e referiu a Ester as palavras de Mardoqueu.
Então falou Ester a Taque, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei, e o povo das províncias do rei, bem sabem que, para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro, para que viva, mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. E referiram a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines que, por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois, se de todo te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino? De novo Ester mandou-os responder a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei, e se eu perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo, quanto Ester lhe ordenara. Ester 5. Ao terceiro dia Ester se vestiu de trajes reais, e se pôs no pátio interior do palácio do rei, defronte da sala do rei, e o rei estava assentado sobre o seu trono, na sala real, defronte da entrada. E sucedeu que, vendo o rei e a rainha Ester, que estava em pé no pátio, ela alcançou o favor dele, e o rei estendeu para Ester o cetro de ouro que tinha na sua mão. Ester, pois, chegou-se e tocou na ponta do cetro. Então o rei lhe disse: o que é, rainha Ester, qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ester respondeu: se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: fazei Amã apressar-se para que se cumpra a vontade de Ester. Vieram, pois, o rei e Amã ao banquete que Ester tinha preparado. De novo disse o rei a Ester: no banquete do vinho qual é a tua petição, e ser-te-á concedida, e qual é o teu rogo, e se te dará, ainda que seja metade do reino. Ester respondeu, dizendo: eis a minha petição e o meu rogo se tenho alcançado o favor do rei, e se parecer bem ao rei conceder-me a minha petição e cumprir o meu rogo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme a palavra do rei. Então naquele dia Amã saiu alegre de bom ânimo, porém, vendo Mardoqueu à porta do rei, e que ele não se levantava nem tremia diante dele, Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Contudo Amã se refreou, e foi para casa, enviou e mandou vir os seus amigos, Zeres, sua mulher. E contou-lhes Amã a glória de suas riquezas, a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei o tinha engrandecido, e como havia exaltado sobre os príncipes e servos do rei. E acrescentou: tampouco a rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete que preparou, senão a mim, e também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Todavia tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do rei. Então lhe disseram Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela seja enforcado Mardoqueu, e então entra alegre com o rei para o banquete. E este conselho agradou Amã, que mandou fazer a forca. Ester 6. Naquela mesma noite fugiu do rei o sono, então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtan e Teres, 2 dos eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado tirar a vida ao rei Assuero. E o rei perguntou: que honra, ou dignidade, foi conferida a Mardoqueu por isso? Responderam os moços do rei que o serviam: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã acabara de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está esperando no pátio. E disse o rei que entrasse. Amã, pois, entrou. Perguntou-lhe o rei: que se fará ao homem a quem o rei se agrada honrar? Então Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: para o homem a quem o rei se agrada honrar,
sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e o cavalo em que o rei costuma andar, e ponha-se-lhe na cabeça uma coroa real, sejam entregues os trajes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam deles aquele homem a quem o rei se agrada honrar, façam-no andar montado pela praça da cidade. E proclamem diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma os trajes e o cavalo como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e não deixes falhar coisa alguma de tudo quanto disseste. Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu, e o fez andar montado pela praça da cidade, e proclamou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disto Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se recolheu a toda pressa para sua casa, lamentando-se de cabeça coberta. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo, quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da linhagem dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Enquanto estes ainda falavam com ele, chegaram os eunucos do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Ester